relação afetiva da adoção, da filiação, é como se não tivesse nem começo nem fim. É uma relação visceral. Não consigo me ver sem ele. Adoção é isso, não tem explicação lógica. Comecei a pensar que está muito mais além do que simplesmente a gente achar uma coisa boa, uma coisa aceitável, uma coisa romanticamente confortável. A adoção não tem como a gente descrever nesses termos, não é? É a mesma coisa que as palavras são insuficientes para descrever certas ideias. Se a gente perguntar, por exemplo, para uma pessoa o que é uma coisa fofa, ninguém sabe dizer. Vamos começar a dar exemplos, algodão, isso, aquilo, outro, mas descrever em palavras o que é uma coisa fofa, eu acho que é impossível. Então as pessoas chegam a um ponto que dizem, olha, uma coisa fofa é isso. Pronto, a gente tem que complementar com outra forma, porque a linguagem é muito limitada. E é muito interessante isso porque nós os humanos, achamos que temos uma qualidade que supera a todos os outros seres vivos que nós falamos. Nós usamos a comunicação verbal, então nós somos extraordinários. Então essa questão de você descrever a adoção, no meu entendimento, não pode ser descrita, eu acho que ela pode ser inscrita, que é uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, que tenho meus 5 filhos adotivos, se me perguntarem como é que eu descrevo isso, eu não sei. Cada um tem uma história, né, em um determinado momento, como são 5, eles foram chegando ao longo de um tempo. O primeiro foi adotado com 24 horas de nascido, hoje está com 45 anos de idade. O último, que foi adotado com 2 meses de nascido, está com 20 anos. Então veja, nesse meio, os 4 primeiros já saíram de casa, casaram, cada um no seu canto. O último, né, que tem 20 anos de idade, está em casa, que ele é especial, então ele vai ficar o resto da vida ali, dado o grau de dependência, vamos dizer, quase total dele. E que é interessante isso, porque ele foi adotado a gente sabendo dessa circunstância dele. Não foi uma coisa que depois apareceu. Então, ele faz parte de uma história familiar. Eu não consigo me ver sem ele. Eu não consigo. Os meus outros, tem até uma história interessante, o mais velho, né, alguns poucos anos atrás, quer dizer, ele, portanto, sei lá, com 30 e tantos anos, ele precisou ir ao oculista porque ele tinha uma deficiência visual em um olho, porque ele dizia assim para mim, ele com 7 anos de idade, papai, eu quando tampo esse olho, fica tudo preto, eu não vejo nada. Isso que história é essa? Eu só vejo com esse olho aqui. E isso foi à noite, vendo televisão. Dia seguinte de manhã eu estava com ele no oftalmologista e foi constatado que esse olho que ele não via tudo preto, ele tinha perdido a visão. E depois dos exames feitos foi identificado que foi toxoplasmose. Eu fiquei preocupado porque fiquei pensando que poderia ter sido uma toxoplasmose gravídica, quer dizer, da gravidez dele, que eu não conhecia nada. E aí eu fiquei preocupado com outro olho, porque aquele não tinha mais solução. E não era, foi uma coisa adquirida depois. Há uns poucos anos ele precisou voltar ao oftalmologista para ver o olho bom. E eu disse, eu vou com você, ele já adulto, de quase 40 anos. Eu não entendi por que ele queria que eu fosse com ele. Eu também não perguntei. Eu me dispus e fui. Entramos na sala do médico, eu me sentei numa cadeira assim à parte, eles numa cadeira próxima ao médico, era a primeira consulta, o médico fez umas perguntas a ele, e uma pergunta que nesse caso todo médico faria, disse, olha, ele perguntou, na sua família tem algum caso de glaucoma?
Ele ficou assim, sem saber responder, e virou-se para mim e disse: pai, na família da gente tem alguém com glaucoma? Eu disse: olha, mas você tem que dizer para o médico, né, que você é adotado. E se é mesmo, eu esqueci. Eu esqueci, eu sou adotado. Aí eu não sei nada. Aí o médico já se situou sabendo que por essa linha não ia conseguir nenhuma informação útil para ele. Então veja, a relação afetiva da adoção, da filiação, ela não... É como se não tivesse nem começo nem fim, sabe? Esse é para descrever o sentimento. Veja que umas palavras são difíceis de a gente usar e são poucas ou são limitadas. É uma relação visceral. Eu não consigo ver diferenças. Acho até que diferenças existem, no sentido de que as famílias que têm filhos adotivos, elas constroem em geral, com algumas exceções, constroem em geral uma relação afetiva muito profunda, porque não tem aqueles elementos da família que geram os seus próprios filhos para se assegurar em fatos históricos. Como não tem o elemento histórico, biológico, que a nossa cultura valoriza muito, então na família adotiva há uma necessidade, naturalmente a coisa transcorre assim, de um aprofundamento das relações afetivas. Então há uma diferença entre as famílias que geram seus filhos e as famílias que têm seus filhos pela adoção. Eu não quero dizer que as famílias por adoção são melhores ou são... Não é isso, nem piores, como alguns acham. É porque a gente não tem o pressuposto da geração biológica que há nas famílias naturais e comuns, não é? A gente entende isso. Hoje o conceito de família, até dentro da própria lei brasileira, não é? Já é um conceito em que se coloca a família como resultado de uma ligação afetiva. Saiu aquela vinculação biológica, aquela coisa assim. Houve uma relação afetiva entre pessoas que se constituíram num grupo que convive, aquilo pode ser chamado de família. Então, adoção é isso, não tem explicação lógica. Quando muito, tem uma explicação psicológica.